Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Na aula de hoje vamos fazer um exercício relacionado ao cálculo da energia de deformação total para essa viga em balanço aqui com a carga distribuída W. Tá? Para o estudo dos métodos de energia é importante que você já conheça o cálculo de diagramas de esforços internos em vigas. Tá? Então esse já é considerado um curso intermediário. Eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas referências e também os links para as aulas anteriores. Nesse caso, é importante que você tenha visto a nossa aula onde a gente resolve os diagramas de esforços internos para essa viga passo a passo. Aqui eu vou colocar apenas a resposta dos diagramas ou das equações para os esforços internos, e se você tiver dúvida ou não sabe como calcula essas equações, assista a aula que está descrito aí na descrição do vídeo, com o link na descrição do vídeo, para você ver os detalhes de como calcular os esforços normais, cortantes e de momento fletor para essa viga. Tá? Então lá na aula de diagramas, nós calculamos para uma dada seção ao longo aqui do comprimento L da viga, nós calculamos que o esforço normal nessa seção era nulo. Tá? O esforço cortante nós calculamos em relação a um sistema de referência, partindo aqui desse ponto, chamando de x. Essa cortante tinha um valor menos W vezes x. E o momento fletor tinha o valor de menos wx² sobre 2. Tá? Então veja lá na aula de diagramas como que a gente chegou nessas equações, caso você não tenha esse conhecimento ou precise fazer essa revisão. Veja na descrição do vídeo. E nós queremos saber a energia total que está acumulada devido à deformação dessa viga aqui. Tá? Então o que acontece? Na aula introdutória de métodos de energia, nós vimos que a energia total ela vai ser a soma das energias devido ao efeito normal mais a energia devido ao efeito cortante ou cisalhante mais a energia devido ao efeito do momento fletor. Se nós tivermos torção, eu tenho também a energia devido à torção. Nesse caso, o que acontece? Como a nossa normal aqui é zero, eu tenho esse termo de energia igual a zero. E como eu não tenho torção nesse elemento, nessa estrutura, a energia devida à torção também é igual a zero. Tá? Então só sobraram as duas parcelas em relação a cortante e momento fletor. Tudo bem? Então o que acontece? Eu tenho apenas um trecho aqui, e nesse trecho nós vamos assumir que o módulo de elasticidade E e o momento de inércia dessa viga, eles são constantes. Tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as equações de energia que nós apresentamos na aula inicial de métodos de energia, que diz o seguinte, tá? A energia devido à cortante, então vamos escrever aqui, canetinha, a energia devido à cortante é 1 sobre 2GA integral de 0 a L
E aqui tinha um fator, eu vou chamar uma constante, vezes a cortante ao quadrado integrado no comprimento dx, tá? Então, como eu dependo do módulo de elasticidade transversal e da área, também nós vamos assumir que o G e o A são constantes. Ou seja, o material e as propriedades da seção são constantes. Nós vimos também que a energia devido ao momento ela é igual a 1 sobre 2 EI integral de 0 até L de m ao quadrado dx, tá? Então essas são as nossas duas equações para a gente calcular a energia total. Só um parêntese aqui com relação a esse C. Essa constante aqui, ela depende da seção transversal. Alguns livros chamam essa constante de Fs. Outros livros chamam essa constante de Qi quadrado, tá? Então tanto faz. Então se eu calcular a energia devido à cortante, então vamos usar aqui o Qi quadrado. Então vai ser Qi quadrado é uma constante sobre 2GA integrado de 0 a L. A nossa cortante calculada foi menos WX elevado ao quadrado, que é a cortante ao quadrado dx. Se eu pegar aqui a minha energia devido ao momento fletor, 1 sobre 2 EI integral de 0 a L. O momento ao quadrado foi menos WX ao quadrado sobre 2, tudo isso ao quadrado dx. Então vamos agora resolver essas integrais. Então quem que é o meu UV? Então o Qi quadrado sobre 2GA elevando ao quadrado aqui, então eu vou ter integral de 0 a L W ao quadrado x ao quadrado dx. A mesma coisa para o momento fletor. Então eu vou ter 1 sobre 2 EI integral de 0 a L W ao quadrado x à quarta sobre 4 dx. Continuando essa expressão, então eu tenho o V. Então vou continuar aqui a constante Qi ao quadrado 2GA. Vou integrar esse termo aqui. Esse termo vai ficar W ao quadrado, que é uma constante, x ao quadrado integrado fica ao cubo sobre 3, no limite de integração de 0 até L. Já o momento fletor vai ser 1 sobre 2 EI, W ao quadrado sobre 4 é constante, então W ao quadrado sobre 4, x a quarta vai ficar x a quinta sobre 5, integrando no limite de 0 até L. Continuando essa expressão, então o que, que me dá a energia devido à cortante? Aqui, borrachinha aqui. Então eu tenho o Qi quadrado sobre 2
GA. W quadrado continua. X ao cubo sobre 3 integrado de 0 a L, isso vai me dar L ao cubo sobre 3, e x ao cubo vezes 0 é 0, então é o próprio L ao cubo sobre 3. Então tem que lembrar também o conceito de integração aqui. O M, o que vai ficar? 1 sobre 2 EI, W quadrado sobre 4, mesma coisa, x à quinta sobre 5 de 0 a L, então dá x a L à quinta sobre 5. Então quem que é a energia total? Vai ser, já vou simplificar aqui, então eu tenho o Q quadrado, W ao quadrado, que é a carga distribuída, L ao cubo sobre 6GA. Mais o efeito do momento fletor. Então 2 vezes 4, 8 vezes 5 é o 40. Então o denominador é 40. W 40 EI, né? W quadrado L à quinta. Então essa é a energia total, tá? Então veja o seguinte, olha que interessante. Se eu tiver uma viga muito comprida, ou seja, o L é, vamos supor um valor aqui, 100 metros, ou sei lá, 2 metros, para ficar mais razoável, 2 metros. E a seção transversal, ela tem dimensões aí relacionadas a centímetros, sei lá, 10 centímetros, 20 centímetros. Então, se eu olhar 2 metros em relação a 20 centímetros, esse termo é predominante, tá? Mas o que acontece? O efeito do momento fletor, que esse cara aqui, a gente sabe que é o efeito da cortante, e esse cara aqui é o efeito do momento fletor. Então, se a viga for muito longa, então vigas encontradas aí em construção civil ou em outras máquinas que tem um comprimento grande em relação à seção transversal, esse termo aqui depende do comprimento ao cubo, e esse termo aqui depende do comprimento à quinta. Então, nesse tipo de aplicação, eu posso desprezar o efeito do cisalhamento, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho vigas muito longas, o efeito predominante para a relação à energia total é o efeito do momento fletor. Então, em muitos casos de projeto ou muitos casos de exercício, a gente vai arbitrar que, para um problema de vigas longas, a energia que é armazenada pela deformação na viga é somente ao efeito de flexão ou somente ao efeito do momento fletor, tá? Então esse é o processo de cálculo para a energia em estruturas. Então podemos fazer o mesmo raciocínio considerando o efeito normal, que nesse caso aqui foi 0. Nós podemos fazer o cálculo entre treliças, com eixos, com torção e etc. Então vamos fazer mais exercícios sobre isso e futuras aplicações envolvendo os teoremas aí de energia, como por exemplo o teorema de Castigliano ou o princípio dos trabalhos virtuais. Então aguardem mais aulas sobre esse assunto. Obrigado pela atenção, um abraço, boas aulas e bons estudos.